embate sobre o teto da dívida norte-americana indica que os republicanos, nesta etapa, representariam o neoliberalismo e os democratas teriam feito um giro desenvolvimentista, ou keynesiano, como preferirem, Biden seria o novo Franklin Roosevelt, como alguns setores chegaram a afirmar, até mesmo carimbando sua política econômica como revolucionária? Com a palavra, Mônica Bruckmann. Eu acho que não chega tanto não, Breno. O que eu vejo nesse embate entre republicanos e democratas é um embate partidário que tem, em grande medida, um componente que são as próximas eleições. Quer dizer, o que significaria para os republicanos se comprometer com uma elevação do teto de gastos nesse momento? Significaria dar uma folga ao governo Biden, permitir... Porque o que eles estão colocando? Eles estão colocando uma série de restrições para esse acordo. Restrições que têm a ver com financiamento dos serviços de Medicare, Medicaid, todo que é o sistema de previdência dos trabalhadores, todo que é financiamento de gasto em serviços médicos, investimentos chaves. Então, se eles retiram, condicionam a elevação do teto à diminuição desse tipo de gasto, certamente o governo Biden vai entrar no processo muito problemático de cara às próximas eleições. Eu acho que a questão tem a ver com isso. Agora, tem posturas dentro dos republicanos, como as do próprio Trump, que dizem, não interessa, o default não é tão ruim assim, a gente reorganiza a economia e não tem problema. Aliás, é um dos que mais pressionam por uma moratória dos Estados Unidos, justamente, eu acredito, apelando a essa situação de desgaste dos republicanos nesse processo eleitoral ano que vem. Então, eu acho que as questões são muito mais concretas, muito mais terrenais, muito menos, digamos, apelativas a grandes projetos nacionais de desenvolvimento e tem a ver mais com uma corrida eleitoral que coloca uma maior complexidade para a economia dos Estados Unidos no momento de crise que vem se aprofundando muito antes de 2020, já inclusive antes de 2008, e da qual não conseguem sair, cada vez com mais restrições para sair dessa crise e recuperar condições de crescimento econômico, condições de investimentos estratégicos, né? Agora, se temos em conta um dispositivo que, no caso de a situação ficar mais complicada e não chegar a um acordo bipartidário, que é a aposta do governo Biden nesse momento, inclusive por isso que vai voltar antes da gira que pensava fazer por Ásia, para tentar fechar esse acordo antes do dia 1º de junho, né? Cancelou a visita à Austrália, a outro país asiático, vai voltar para fechar esse acordo. A ideia é que uma das possibilidades seria que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, compre parte dos bônus do Tesouro. Com isso, certamente, o que vai acontecer é uma diminuição das reservas dos Estados Unidos. E isso tem um impacto concatenado, né, em desvalorização da moeda, subida dos juros e tudo mais. A outra possibilidade é a emissão de mais ou menos $1 trilhão em moeda corrente, o que também vai ter um impacto fortíssimo em uma degradação da economia como um todo. Então, eu acho que é uma situação extremamente complicada e que tem a ver, em grande medida, com questões estruturais, é verdade, mas também com essa rivalidade de cara ao próximo processo eleitoral e, sobretudo, essa tentativa de desgaste dos republicanos da possibilidade de uma reeleição de um presidente democrata. Muito bem. Com a palavra, Iole Ilíada.
Bom, eu responderia essa pergunta lembrando que, durante o governo Trump, a trajetória da dívida foi tão ou até mais explosiva, e que o próprio Trump pediu várias vezes, teve que recorrer várias vezes a um pedido para aumentar o seu teto. E foi muito criticado na época, evidentemente, pelos democratas. Então, na verdade, até seguindo meu raciocínio, há um problema estrutural e, evidentemente, há aquilo a que a Mônica se referiu, uma disputa política. Então, quando um está no governo, o outro o acusa de ineficiência, etc. Claro que é verdade que há uma diferença histórica entre, digamos, o perfil dos gastos, né? Então, no caso do Trump, ele aumentou as despesas em gastos militares, embora o Biden também o tenha feito, mas ele reduziu impostos. A lógica do Biden é ele não reduzir impostos e aumentar aquilo que eles chamam de seguridade social, enfim. Né? Há alguma diferença que é uma diferença histórica. Agora, ambos, os republicanos no governo também não têm se caracterizado por uma política de austeridade que tenha implicação na redução da trajetória da dívida. Isso não tem acontecido. O que acontece, eu acho importante frisar, né, porque há todo esse debate sobre se o Biden seria, se o Partido Democrata ou o Biden, especialmente, seria um representante do anti-neoliberalismo. O que acontece é que esse diagnóstico que nós fazemos aqui, que a gente vem fazendo já há algum tempo, nesse programa, eles também o fazem. Né? Eles também o fazem. Aliás, circulou entre nós uma avaliação que o Jake Sullivan, né, conselheiro de segurança nacional, fez no Brookings Institute, e que é muito interessante, porque ele diz exatamente isso que a gente está dizendo. Ele diz que aquele modelo acabou, que a China cresceu graças a isso. Ele faz uma espécie de crítica ao neoliberalismo no sentido do seu esgotamento, diz que isso acabou levando a China, que tem uma outra lógica, que é uma lógica de investimentos públicos no desenvolvimento, a ameaçar os Estados Unidos, que para os Estados Unidos competirem com a China, eles precisam começar, o Estado americano precisa jogar forte na economia, ou seja, é preciso que o Estado atue para reinternalizar a produção, reinternalizar principalmente a produção industrial, obviamente de alta tecnologia, etc., etc. Então, o que há é um diagnóstico claro e uma tentativa de reverter o problema, porque ele está, como está demonstrado, estourando, ele não se sustenta. A questão, evidentemente, é que não interessa, como disse a Mônica, aos republicanos que seja o Biden, embora, parênteses, a gente já discutiu isso em outro programa e eu já disse que eu não acho que seja tão simples assim, com uma canetada, reformar, digamos assim, o capitalismo. Mas, de qualquer maneira, não interessa, evidentemente, aos republicanos que seja o Biden a fazê-lo. E eles vão tentar impedir que isso aconteça, principalmente porque tem eleição ano que vem. Então, quanto mais eles puderem cortar as possibilidades, as margens de manobra orçamentárias do Biden, melhor para eles eleitoralmente. Com a palavra, Jones Manuel. Eu, que sou uma pessoa relativamente rancorosa, e aí o jovem místico diria que é coisa de mapa astral, eu lembro que quando o Biden anunciou o plano Biden, apareceu algumas vozes emocionadas falando que era o fim do neoliberalismo. Veja, não era o fim do neoliberalismo nos Estados Unidos, era o fim do neoliberalismo no mundo. No mundo. Aí eu fiquei vendo aquilo ali e pensei assim, meu irmão, ou eu não entendo nada, ou eu não entendo nada, o que é sempre uma possibilidade, e as pessoas estão meio emocionadas, né? E aí, ao fim e a cabo, o plano Biden, assim, está fazendo água. E está fazendo água por alguns aspectos objetivos. Primeiro, neoliberalismo não é um nível de gasto público. Neoliberalismo é um modelo econômico, um modelo de desenvolvimento, uma fase do capitalismo. O que define o neoliberalismo não é, por exemplo, uma política de austeridade. Porque no centro do sistema capitalista, por exemplo, acabei de citar o exemplo do Reagan. O Reagan não reduziu o gasto público. E a própria política de austeridade foi uma política de austeridade para alguns setores do aparato estatal, particularmente a assistência social. Assim como a Margaret Thatcher também não reduziu o nível de gasto público e também não reduziu a relação dívida-PIB. Então, o que caracteriza o neoliberalismo não é o nível de gasto público.
Neoliberalismo é um modelo econômico que tem várias premissas. Demitir o estado da produção, acabar com o planejamento, desregulamentar as finanças, precarizar as relações de trabalho, e etc, etc, etc. Né? Então, eu acho que, primeiro, desde que o Biden apareceu, fica muito claro que existe uma confusão conceitual na esquerda sobre o que é neoliberalismo. Essa confusão conceitual, inclusive, se explica a partir do debate, que normalmente é muito ruim, que é o governo Lula foi anti-neoliberal. Pelo amor de Deus, né, gente? O governo Lula teve uma política econômica diferente da FHC em vários aspectos. Agora, assim, não dá para dizer que a mudança do mix de política econômica, e nem foi uma mudança tão radical, porque se manteve meta de inflação, câmbio flutuante, regime de superávit primário, não dá para dizer que uma mudança de política econômica significa uma mudança do fim do neoliberalismo. Porque se fosse assim, acabar com o neoliberalismo seria muito fácil, viu? Seria uma sexta-feira. Então, se fosse assim, a gente poderia dizer que, por exemplo, o governo Petro acabou com o neoliberalismo na Colômbia já, com menos de 2 anos de governo, porque teve uma mudança radical na política econômica. Isso é um ponto. O segundo ponto é que todo mundo esquece das massas fazendo história, né? Porque o New Deal não foi assim. O Roosevelt estava lá, fumando charuto, teve a ideia muito boa, conversou com Getúlio Vargas e pensou, vou criar um novo modelo de desenvolvimento dos Estados Unidos. O New Deal se deu num contexto de uma crise capitalista global, com a União Soviética crescendo mais de 10% ao ano, Slav Stalin, com a luta de classes pegando no mundo e com os Estados Unidos pipocando de greve e de protesto. Então, foi um contexto específico em que a luta de classes possibilitou que o Estado assumisse um papel na economia que não acontece toda semana. Não é toda semana que a burguesia de um país aceita vários mecanismos de controle do poder público e de regulação econômica em nome de parar o perigo vermelho. Percebe que assim, não existe New Deal, por exemplo, sem aumento da temperatura da luta de classes e ameaça global ao sistema capitalista. Aliás, só por curiosidade, um dos instrumentos que o Roosevelt usou foi um tremendo default da dívida, né? Porque as pessoas tinham títulos da dívida do governo americano que elas poderiam trocar por ouro. E o Roosevelt, numa canetada, disse: não pode mais trocar por ouro, pode trocar por outros títulos que vão vencer em 50 anos. E com isso ele resolveu o problema da pressão da dívida do governo dele, né? Isso hoje seria um ato revolucionário. Nem o Jones Manuel faria algo assim. Vamos à última pergunta da noite. Aliás, alguém perguntou aqui, os Estados Unidos entraram em default já, tecnicamente, entraram em default 5 vezes. 1790, depois da guerra contra a Inglaterra, Washington deu um chapéu nos Estados americanos. 1861, durante a Guerra Civil, o Lincoln fez a mesma coisa que o Roosevelt faria em 1933. O Roosevelt fez isso com os bônus de guerra da Primeira Guerra Mundial. E 1979, houve uma situação parecida com a atual, não houve a elevação do teto da dívida americana, e houve ali um default de algumas centenas de milhões de dólares, mas rapidamente se corrigiu isso. E em 2013 também teve, tecnicamente, default. Pela mesma situação, houve 24 horas em que o governo americano parou de pagar os juros da dívida. Quer dizer, isso tecnicamente é um default, respondendo a alguém que havia perguntado. Última pergunta da noite. Os Estados Unidos, a União Europeia e o Japão estão tentando enfrentar a crise do capitalismo a partir de crescentes investimentos públicos, mesmo que isso acarrete aumento do seu endividamento. Por quais motivos o governo brasileiro não poderia fazer a mesma coisa? E acaba acatando uma enorme pressão interna e internacional para que a política econômica se mantenha nos marcos da chamada austeridade fiscal. Iole Ilíada com a palavra. Pensei que você ia dar a palavra primeiro para o Jones Manuel, mas tudo bem. Boa pergunta. É inexplicável. Aliás, eu citei o texto do Jake Sullivan e a primeira coisa que eu pensei quando vi o texto foi: vou enviar para algumas pessoas, vou enviar para o amigo do Jones Manuel, porque é inacreditável. Assim, realmente,
este momento, eu vou retomar a lógica do meu raciocínio, porque eu acho que ela é importante. É um momento de reconhecimento internacional do esgotamento do modelo neoliberal. E isso é real. Economistas, até o FMI, de vez em quando, né, escreve alguma coisa a respeito. Há um reconhecimento. Como se sair disso não é fácil, o Jones já disse, não é com uma canetada, não é simples assim, né? Mas há um reconhecimento do esgotamento. E eu sempre digo, não é a crítica pelas razões que nós criticamos, pela sua perversidade, por todos os efeitos regressivos que provoca para a classe trabalhadora. É o reconhecimento do seu esgotamento enquanto sistema capaz de produzir a reprodução ampliada do capital. É o reconhecimento do seu esgotamento em sua capacidade, naquilo que diz respeito ao fomento da acumulação do capital, que é a essência do capitalismo. Logo, todos os governos começam a buscar formas de, primeira coisa, de reinternalizar os investimentos. Aqui um parênteses, eu sei que meu tempo é curto, mas um parênteses rápido. Entre vários efeitos da pandemia, um que foi muito evidente para esses países foi que todos ficaram dependentes do fornecimento das coisas mais básicas que vinham da China. Materiais hospitalares, máscaras, oxigênio. E ali ficou evidente que esta dependência, né, para os distintos países, que essa dependência, que essa ideia de uma globalização em que cada um se especializa, uns produzem uma coisa, que é uma roubada. E todos os países estão preocupados em como reverter isso, embora, insisto, não é tão simples porque é um problema estrutural. Mas todos os países estão fazendo isso. E o Brasil, para concluir, no qual acaba de assumir um governo de esquerda, cuja campanha, de um jeito ou de outro, foi feita condenando, criticando as medidas que foram tomadas a partir do golpe de 2006, que tinham esse caráter de aprofundar o neoliberalismo no Brasil. Quer dizer, se o Jones disse, o governo Lula não era antineoliberal, mas eu imagino que ele concorde que o neoliberalismo foi aprofundado a partir do golpe. E nós tínhamos a chance de fazer algo diferente, nós, sem lutar, sem disputar, sem tensionar a correlação de forças, nós nos comprometemos de saída com o ajuste fiscal, com um ajuste fiscal que justamente vai limitar aquilo que era mais importante nesse momento, que era você ter dinheiro para aumentar o investimento público de tal sorte que você pudesse ter um programa de reindustrialização e que, por sua vez, geraria aumento de emprego, e geraria aumento de renda, e geraria, enfim, imensas possibilidades. Isso é uma espécie de suicídio político. Eu quero terminar dizendo que eu comecei falando que eu não acredito que os Estados Unidos não ampliarão o teto da dívida, porque eu não acredito que eles cometerão um suicídio político. E, no entanto, parece que alguns governos em alguns países estão dispostos a fazer. Muito bem. Com a palavra, Jones Manuel. Veja, gente, eu acho que tem um ponto fundamental. A gente tem minoria no Congresso Nacional, perfeito. A gente é minoria na Câmara dos Deputados, a gente é minoria no Senado. Só que a agenda de austeridade não foi imposta pelo Congresso. Ela saiu do governo. Eu acho que isso é importante. O governo Lula decidiu, os primeiros 6 meses de governo, que a principal agenda do país seria um novo teto de gastos. E o projeto chegou no Congresso uma desgraça. Veja, não é que o governo Lula tentou, nos primeiros 6 meses de governo, enviar um projeto para o Congresso avançado para recuperar a capacidade de investimento público e o Congresso está impondo uma lógica de austeridade fiscal. O Antônio Martins, de outras palavras, ele soltou um texto muito bom, fazendo uma análise da piora do texto, do novo arcabouço fiscal, do novo teto de gastos no Congresso, e o Antônio Martins mostra que o Cláudio Cajado, ele não impôs uma nova lógica ao projeto, ele apenas tornou mais dura a lógica que já estava inscrita no projeto do Haddad. Percebe? Do Haddad do presidente Lula. Então, veja, Lula cometeu mais um estelionato eleitoral, tem uns 30 da conta dele, em que ele passa a eleição inteira dizendo que não ia ter teto de gastos, que não tem que ter teto de gastos, e o governo Lula não se propõe a lutar
contra a austeridade e uma lógica de teto de gastos. E aqui vejo, gente, não só o governo Lula, o que a esquerda brasileira está fazendo é uma coisa vergonhosa. Você entra no site de centrais sindicais, de sindicatos importantes, da UNE, de movimentos sociais, de veículos de mídia independente, de esquerda, progressista, e ninguém está falando nada. Ninguém está debatendo nada. O novo teto de gastos, apresentado pelo Fernando Haddad, se ele tivesse sido aprovado em 2003 até hoje, ele teria tirado 8 trilhões de investimento público. 8 trilhões com T de tapioca. Percebe? Então, assim, é impressionante o silêncio, é impressionante, inclusive, um clima de cinismo, um clima de... Ah, Lula falou que a Terra é redonda, foda-se! Tipo, que massa, piadinha, a política virou uma espécie de memificação permanente. É a piadinha, que a Terra é redonda e que não sei o quê. Pô, o novo teto de gastos, o Cláudio Cajado colocou um mecanismo de punição que, se não cumprir a meta fiscal por 2 anos seguidos, fica proibido de fazer concurso público e dar reajuste para o funcionalismo público. Fica proibido de dar reajuste para o Bolsa Família, fica proibido de dar reajuste no salário mínimo. Percebe, tipo, o grau de absurdo que é isso com um rapaz de cemitério. Por fim, eu termino falando uma coisa que o Breno não vai gostar e a Iole provavelmente não. Mas veja, eu estava me pegando ontem numa reflexão, conversando inclusive com o Pedro Mari, só que o Pedro Mari não pode falar essas coisas em público e eu posso, né? O PT às vezes me lembra o PRI, o Partido Revolucionário Institucional Mexicano. O PRI surge de um processo de rebelião popular, não sei o que e tal, e ele se transforma numa máquina de paralisação da classe trabalhadora mexicana que funciona por 70 anos. E não que o PRI não tivesse elementos de política externa avançada, não fizesse política pública e tal. Mas o PRI é uma máquina de paralisação da classe trabalhadora mexicana por 70 anos. O PT, ele, sem ter a eficiência do PRI, porque o PRI era muito mais, né, profissional e muito mais... o PRI era um partido efetivamente mafioso, e eu não acho que o PT seja isso, pelo contrário. Mas veja, o PT funciona como uma máquina de paralisação da classe trabalhadora. Porque imagina, se é Simone Tebet que ganha a presidência e que apresenta um teto de gasto com os parâmetros do Haddad. Imagina o que estaria acontecendo hoje nas ruas. Imagina o que os deputados do PT não estariam falando. Imagina o que os veículos de mídia progressista não estariam falando. Percebe? Mas é governo do PT. E está todo mundo em silêncio. Inclusive, para concluir de verdade, Brenda, meus camaradas da Coalizão Negra por Direitos, do Movimento Negro, está todo mundo em silêncio. E aí, imagina se uma Simone Tebet fazendo isso. Percebe? Então, eu acho que a gente... Estou, inclusive, escrevendo um texto, viu, Breno? Comparando o PT com o PRI. Eu sei que você vai discordar, vai querer responder, mas está se aproximando, viu? Com a palavra, Mônica Bruckmann. Bom, Breno, eu meio que respondi já numa pergunta anterior a minha perplexidade, posso usar essa palavra, de essa política de manter o teto de gastos num momento que não é qualquer momento, viu? É um momento de crise da economia mundial, é um momento em que as dívidas públicas estão sendo utilizadas para produzir um maior investimento, permitir um maior investimento em setores estratégicos, em proteção social. E isso é uma coisa que é uma tendência que não só o mundo desenvolvido, mas também vários países emergentes, economias emergentes, estão aumentando o gasto público pelas condições pela necessidade de criar condições de uma recuperação econômica e uma proteção social. Agora, uma outra coisa que me surpreende muito é a dimensão irreal das metas de inflação. Tudo isso está atrelado ao cumprimento de metas de inflação indireta ou diretamente. Olha, a Europa está com metas de inflação de 8, inflação de 8 ou 9%, alguns países como a Inglaterra, inclusive, taxas muito maiores, Estados Unidos está com uma inflação de 5%, 6%, e nós estamos com uma meta de inflação para 2023 de 3,5%. Isso me parece uma questão tão irreal que a gente se pergunta como é possível, qual é a base técnica para colocar essa meta, inclusive em termos do contexto da economia mundial, né, e as tendências que a gente está vendo. Agora, essa ideia de um teto
anticíclico, que me preocupa muito também, porque se você aumenta a arrecadação, se você tem um crescimento do PIB maior, por que você vai se colocar essa camisa de força para aumentar também o gasto público, sobretudo tendo como, digamos, grandes pilares da política econômica atual, uma coisa muito chave que já foi dita aqui pelo Jones, pela Ioli, várias vezes, que é esse projeto de reindustrialização do Brasil. Esse projeto vai se inviabilizar totalmente com essas metas e, sobretudo, com essas punições, esses gatilhos que foram colocados na revisão do texto que vai para a votação. Então, acho que é uma situação extremamente complexa e muito real esse tipo de saídas no mundo que a gente está vivendo e no contexto da crise mundial que a gente está vivendo. Sinceramente, é muito preocupante ver que um país como o Brasil, uma economia tão importante para a América do Sul, para a América Latina, se coloque uma camisa de força dessa envergadura, porque isso não só vai impactar a economia brasileira, mas a possibilidade de pensar em cadeias de valor regionais, que são aquelas grandes, digamos, anseios que a região corre atrás com a possibilidade de uma recuperação da integração regional. Então, inclusive, esse papel tão importante do Brasil na recuperação da integração regional para aumentar o peso relativo da América Latina nas grandes decisões do sistema mundial contemporâneo, fica muito comprometidas com esse tipo de políticas. Muito bem. Chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Outubro exibido ao vivo de segundas às sextas-feiras, sempre às 19 horas. Conversei hoje com Ioli Ilíada, Mônica Bruckmann e Jones Manuel. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite, boa sorte a todos e a todas. Um abraço, boa noite.